Boa tarde. No início da tarde de ontem, um novo incêndio atingiu mais de 10 moradias na Vila dos Pescadores, aqui em Cubatão. O trabalho rápido do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se alastrasse ainda mais para outras residências. Eu estive por lá e te mostro agora os detalhes. Imagens feitas por moradores da Vila dos Pescadores mostram o início de mais um incêndio no local. A fumaça e as chamas altas indicavam as grandes proporções do fogo que consumia aquelas moradias. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, os moradores realizaram os trabalhos de combate às chamas. Por conta do tamanho do incêndio e fortes ventos, alguns moradores inalaram fumaça e foram atendidos na UBS da Vila dos Pescadores. O incêndio começou pouco depois de 1h da tarde. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. O Poder Administrativo da cidade, a vice-prefeita Andréa Castro e mais 3 vereadores, Kleber do Cavaco, o vereador Edson Mota e também o Xuxa, estiveram presentes para prestar apoio aos moradores que foram atingidos pelo incêndio. Sem dúvidas, né? Infelizmente, mais uma vez, uma tragédia dessa aqui na nossa comunidade. A gente não vê a hora de isso aqui só ser história, né? Não está acontecendo esse tipo de incêndio, de tragédia. A gente estava lá, ia participar da sessão agora na Câmara, né? Viemos para cá para tentar auxiliar a vice-prefeita, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, toda a prefeitura já mobilizada para estar atendendo e ajudando o pessoal aqui. A vice-prefeita de Cubatão acompanhou de perto a situação logo após o incêndio, conversou com os parlamentares presentes e ouviu as necessidades dos moradores. Acionou o Fundo Social de Solidariedade do município e reforçou a importância do trabalho de habitação no bairro. Mais uma vez um incêndio aqui na Vila dos Pescadores é extremamente triste e isso reforça ainda mais a importância da urbanização, porque efetivamente isso só termina quando a gente conseguir, né, avançar a urbanização na Vila dos Pescadores. Estamos aqui com a equipe da SEMAS, falando com as famílias, com a Defesa Civil também, prestando aí o laudo, verificando quantas casas foram atingidas, o incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros e, importante dizer, pela própria comunidade que se juntou e agiu com rapidez para que a coisa não se alastrasse mais. Agora estamos trazendo o Fundo Social de Solidariedade e vendo como é que fica a situação emergencial dessas famílias. De maneira rápida e precisa, 18 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. A ocorrência chegou para a gente por volta das 14h15, sem a origem do incêndio, né? A princípio caiu como incêndio de comunidade, as equipes se deslocaram para verificar o incidente. Chegando aqui no local, constatamos por volta de 12 barracos que foram atingidos pelas chamas. Tenente, o principal, alguma vítima chegou a ser atingida? Como é que foi quando vocês chegaram até o local? Felizmente não temos relato de vítimas, né, nem intoxicadas, nem machucadas ou queimadas pelas chamas. E com a atuação dos bombeiros o fogo foi extinto e foi feito o rescaldo. O combate ele foi rápido, a fase mais prolongada é a fase de rescaldo, né, o trabalho de resfriar todo o local, retirar o material combustível e apagar os possíveis novos focos de incêndio. Veja ainda hoje os detalhes da 28ª sessão ordinária realizada no plenário da Câmara de Cubatão. Conta de luz continua mais cara em setembro com a bandeira vermelha. Meio da segunda semana do mês, quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Vamos juntos? Fique por aqui, o seu N1 está no ar. O STF continua hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe. O ministro Luiz Fux já indicou divergências com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Na sessão anterior, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação dos réus. Moraes destacou a existência de provas objetivas contra os acusados e apontou Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa envolvida nos crimes. Já Flávio Dino concordou com a condenação proposta pelo relator, mas sugeriu penas menores, tá, gente? Alguns envolvidos, como Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Dino também ressaltou que os crimes contra o Estado Democrático são considerados graves, segundo decisões anteriores do STF.
e não podem ser objetivo de indulto ou anistia. Após o voto de Fux, ainda restarão manifestações dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Isso amanhã, quinta-feira. O resultado está previsto para a próxima sexta-feira. Na tarde de ontem, aconteceu aqui no plenário da Câmara de Cubatão a 28ª sessão ordinária da Casa de Leis Cubatense. O repórter Lucas Sena acompanhou e nos traz agora os detalhes. 2 moções de aplauso foram apresentadas na 28ª sessão ordinária. A primeira, pelo vereador Marcinho, foi direcionada ao CAMP, Centro de Aprendizagem Metódica e Prática Mário dos Santos, pelos seus 54 anos de fundação completados no último dia 1º de setembro. A segunda moção de aplauso foi direcionada à Guarda Civil Municipal e é de autoria do vereador Carioca. Nela, o parlamentar ressalta os serviços prestados pela instituição, especialmente a Patrulha Maria da Penha e a inspetora da Guarda Civil Municipal Valença, que impediu que uma pessoa atentasse contra a própria vida. Durante a reunião plenária, o vereador Guilherme do Salão solicitou ao presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Topete, 1 minuto de silêncio ao guarda civil municipal Geórgio da Silva Chaves, conhecido na corporação como Chaves, que faleceu na madrugada do último dia 4. Na ordem do dia estavam pautados 3 projetos de lei. O primeiro item da pauta era o projeto de lei complementar 119/2025, de autoria do prefeito municipal. Devido à apresentação de emenda realizada pelo vereador Guilherme do Salão, o projeto de lei retornará às comissões para análise. O segundo item da pauta era o projeto de lei número 127/2025, também de autoria do prefeito municipal, que foi aprovado em primeira discussão. O terceiro item da pauta era o projeto de lei número 32/2025, de autoria do vereador Alexandre Mendes Topete, que foi retirado de pauta a pedido do autor. Após o encerramento da sessão ordinária, teve início a sessão extraordinária, onde o projeto de lei número 127/2025 foi aprovado em segunda discussão. Após a votação da propositura, os líderes de bancada dos partidos da Câmara pediram obstrução da sessão devido ao incêndio que atingiu as moradias na Vila dos Pescadores. A deputada federal licenciada Carla Zambelli participa hoje por videoconferência de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A sessão faz parte do processo que pode resultar na cassação do mandato dela. Durante a sessão, Zambelli terá a oportunidade de questionar o hacker Walter Delgatti, presente como testemunha. Ambos foram condenados pelo STF pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, Zambelli está detida na Itália desde 29 de julho e aguarda o término do processo para sua extradição ao Brasil. Mudamos de assunto para falar que o concurso público nacional unificado avança para uma nova etapa. Os candidatos que foram aprovados na lista de espera da primeira edição do concurso devem manifestar seu interesse e continuar concorrendo às vagas disponíveis. O prazo final para essa confirmação será no próximo dia 18. A manifestação deve ser feita através do site ou aplicativo na plataforma gov.br. Esta fase é obrigatória e é essencial para os candidatos que desejam permanecer na disputa por uma vaga no concurso. Após a conclusão da etapa, o resultado das 9 listas de espera será divulgado até 10 de outubro. Rodou a vinheta do esporte, porque vai entrar em campo comigo o Lucas Sena. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Jefinho. Como você? Tudo bem? Tudo certo, elegante, tranquilo? olha só que Muito obrigado. pessoa. Ontem, sessão ordinária, tudo certo, Tudo você nos detalhou aí. Sim. Aliás, você acompanhou uma outra informação que vai trazer logo mais na segunda edição, né? É isso, teve uma reunião. Isso, antes da reunião, né, da sessão ordinária, teve uma reunião, né, entre o secretário de Finanças da nossa cidade com os vereadores para explicar uma possível mudança no Código Tributário da cidade. Eu acompanhei na segunda edição, eu trago mais detalhes sobre tudo o que aconteceu. E já posso adiantar, essa mudança não vai gerar ônus aos munícipes e o secretário vai explicar o que vai acontecer nessa nova mudança. Algo de extrema importância, você confere logo mais às 6h15 e agora vai mudar a telinha para o esporte, para o Lucas começar a falar aí que a seleção brasileira não supera a altitude e perde para a Bolívia. É isso, Jeff. Você ontem falou, né, que queria que a seleção brasileira vencesse, não estava nem para a Bolívia. Os bolivianos devem ter assistido aqui últimas notícias, ficaram sentidos e foram lá e ganharam da seleção brasileira. Um jogo onde eu trouxe aqui tiveram muitas mudanças, né, em comparação ao time que venceu o Chile, mas a seleção brasileira não desempenhou um bom futebol.
soma a altitude também com alguns jogadores que pouco se conhecem, né, que não jogaram, muitas novidades nas convocações, Samuel Lino, Andreas Pereira, não estou falando que eles foram o problema, né, mas se não tem entrosamento, não tem como a seleção fazer um bom desempenho. E assim foi ao longo da partida por completo, mas o primeiro tempo foi onde a seleção boliviana fez o seu primeiro gol, e de pênalti. Depois de uma jogada na área, Bruno Guimarães desarmou o jogador da seleção boliviana, ele acabou atingindo a perna do atleta. O juiz não deu pênalti no primeiro momento, mas o VAR chamou, ele foi ao VAR, viu que teve um toque a mais que pode ter desequilibrado o atleta boliviano e assim ele marcou o pênalti. Miguelito, jogador do Santos emprestado ao América Mineiro, fez a cobrança, bateu forte no canto direito de Alisson, que até chegou a defender, até chegou a tocar na bola, mas no fim das contas ela balançou as redes. Aí veio o segundo tempo, o Ancelotti fez 4 mudanças, depois no meio do tempo ainda colocou mais uma, colocou o time para frente, mas no fim das contas a Bolívia com mais vontade, mais gana de vencer, foi lá e assim saiu do estádio com a vitória por 1-0. E assim, Jefinho, depois do final da partida teve festa, fogos, porque a Bolívia conseguiu ir para a repescagem, né, com essa vitória de 1-0. Ela precisava vencer o Brasil e a Venezuela, caso empatasse, ela conseguiria pelos pontos. Mas a Venezuela foi lá e tomou 6 da Colômbia. No fim das contas, Bolívia vai para a repescagem e a Colômbia está fora da Copa do Mundo. Agora a Bolívia, que já jogou uma repescagem em 1976, mas tomou 6-0 da Hungria, vai enfrentar a Nova Caledônia. E assim, uma seleção muito mais fraca, a Bolívia pode chegar à sua 4ª Copa do Mundo, Jefinho. Sendo rapidamente, só para entender, isso prejudica a nossa seleção brasileira? Não, a seleção brasileira só prejudica na questão da história, né? Porque ela simplesmente fez a pior campanha da história das eliminatórias. Com essa nova mudança da Copa do Mundo com 48 times, se fosse no modelo anterior de 32, o Brasil simplesmente estaria indo para repescagem. Até porque estava em segundo, mas com os pontos, ficou com 28 pontos ali, os critérios de empate, deixou o Brasil na 5ª colocação, que para nossa seleção é uma vergonha. Agora fala para mim também para os corintianos, né, que o Corinthians vai receber o Atlético pela Copa do Brasil. É isso, Jefinho. O Corinthians vai receber pelo jogo de volta, né, das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 e em casa vai ter todos os seus reforços, né, todos os seus atletas como reforços, né. Mateuzinho, que tinha sentido uma lesão na coxa, vai ter também Yuri Alberto, o Hugo Souza vai vir da Bolívia para poder participar dessa partida. Garro, Memphis também estão cotados para começar como titular. Raniel e Carrilho estão fora devido à lesão. O Corinthians tem a vantagem do empate também. Já o Atlético Paranaense vem 4 dos seus principais atletas, Dudu, Patrick, Leozinho e também tem o Zapelli, ele que vai ser comandado pelo auxiliar técnico Fábio Moreno, porque o Odair Helman foi expulso no último confronto. Então, Jefinho, o cenário é totalmente favorável para o Corinthians, até porque o Atlético Paranaense nunca eliminou o Corinthians em uma Copa do Brasil. Então, o corintiano acho que já pode ficar com o pezinho na comemoração, viu? É isso, Senna, que comemorem os corintianos. Obrigado pela sua participação com a gente hoje. Tamo junto, logo mais, segunda edição. É isso, a partir das 6h15 estarei aqui trazendo mais informações do parlamento e da nossa bem amada Cubatão aos amigos de casa. É isso, turma. Depois do intervalo, a estabilidade do emprego. Você sabia que gestantes, acidentados e até quem está próximo da aposentadoria têm direitos especiais que garantem a segurança no trabalho? Será o assunto do quadro Entendendo o Direito de hoje. Para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação aqui na nossa bem amada Cubatão. Nós estamos também pelas redes sociais, Senna. É isso, Jefinho. TV Câmara Cubatão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por lá você confere tudo o que acontece no Parlamento Cubatense e fica muito bem informado com o que acontece na nossa bem amada Cubatão. Os termômetros marcam agora 24 graus. Voltamos já. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal.
De volta com o seu N1 no dia da alfabetização, educadores reforçam a importância do aprendizado logo nos primeiros anos e falam que a família tem papel fundamental na frequência e também no apoio escolar. O Dia da Alfabetização reforça a importância da presença das crianças na escola. A alfabetização é o início da formação da visão de mundo e a participação da família faz toda a diferença nesse processo, como afirma a coordenadora pedagógica Juliana Rocha. É importante que os pais, a família, tenham essa consciência de enviar a criança, oferecer um repertório que a criança possa se apropriar e ter uma vida escolar mais feliz e mais proveitosa. Esse momento da alfabetização, ela vai além de aprender a codificar e decodificar e aprender as letras e aprender a unir, escrever e ler. Ela vai também propiciar nesse momento a criança ter uma visão de mundo, uma visão social. A alfabetização tem esse poder, de fazer com que as crianças entendam o mundo, além das palavras. Muitos educadores destacam a importância de iniciar o processo de alfabetização nos primeiros anos da vida escolar. Criar atividades que despertem o interesse dos alunos também é fundamental. Eu acredito muito na importância de iniciar a alfabetização já nos anos iniciais. Eu vejo que é um processo, uma etapa importante, onde eles começam a descobrir, despertar a curiosidade, principalmente aguçar, os instintos e o interesse pela leitura, o interesse pela escrita. Então a gente costuma colocá-los para ler, formar palavras, escrita de números, não só colocar, por exemplo, se a gente está trabalhando matemática, não só trabalhar o número em si, mas trabalhar também sempre linkando com o processo de alfabetização e com a construção da leitura e da escrita. E aí a gente sempre puxando para coisas que interessem a eles, para despertar o interesse da criança em aprender. O diretor escolar Ivo Oliveira ressalta que a escola pública tem avançado nos índices de alfabetização. Em Cubatão, o serviço de orientação educacional se destaca no apoio aos alunos. Ivo parabeniza os educadores pelo trabalho diário na transformação de vidas. Gradativamente, ano após ano, a escola pública vem melhorando esses índices de alfabetização. A frequência escolar é uma exigência constitucional. Aqui no município de Cubatão, por exemplo, a gente tem um serviço de orientação educacional muito forte em fazer com que a criança não saia da escola, que ela esteja frequentando, que ela esteja no ambiente educativo, para que ela, na idade certa, aprenda e se alfabetize. A grande lição é adquirir as ferramentas para a vida, para encarar a vida adulta e para ter uma vida feliz como criança. A gente precisa passar primeiro pelo processo de cidadania, que é a alfabetização. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todas as alfabetizadoras, todos os alfabetizadores, todos os professores, todos os educadores, que nesse dia nós temos mais a comemorar do que a lamentar e que a gente continue buscando a qualidade na educação, seja na alfabetização, como em todas as etapas da aprendizagem da vida. Agora, a previsão do tempo para você, a movimentação lá no Pier de Jardim Casqueiro, aqui na cidade de Cubatão. Os termômetros marcam agora 24 graus. Os ventos sopram hoje aí 20 km por hora. Não temos previsão de chuva para hoje e também para amanhã, E a gente confere agora mais detalhes do tempo na previsão com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira começa com sol entre nuvens e períodos de tempo nublado ao longo de todo o dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas continuam amenas, variando entre 14 e 23 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 95%. Do tempo, agora nós vamos para o quadro Entendendo Direito. O assunto de hoje é sobre os trabalhadores, a estabilidade no emprego. Você sabia que gestantes, acidentados e até quem está próximo da aposentadoria tem direitos especiais que garantem a segurança do trabalho? É algo muito preciso e necessário que vamos abordar agora. Para falar sobre esse assunto necessário para os trabalhadores, eu recebo o advogado Guilherme Craveiro. Doutor, boa tarde para você. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Jefferson. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar de volta aqui.
Doutor, para que a gente, também nossos telespectadores entendam o que significa na prática ter essa estabilidade no emprego. Então, Jefferson, para começar, vale a gente ressaltar que estabilidade no emprego, ela decorre de algum ato que nós vamos tratar aqui hoje, nessa conversa mais para frente, mas é algum ato no qual o empregado acaba sofrendo ou acaba sendo acometido e isso gera alguns tipos de estabilidades. Por exemplo, dentre elas a gestante, que a gente vai explicar mais para frente. Mas a estabilidade, ela sempre é precedida de algum ato, de algum fato que aconteça com o empregado. E aí, quais são os grupos, os principais de trabalhadores que têm esse direito garantido por lei? Então, primeiro a gente começa com a estabilidade acidentária, que é aquele funcionário, aquele empregado que sofreu algum tipo de acidente no momento em que estava trabalhando ou que tem algum tipo de ligação com o trabalho. Também temos a estabilidade das gestantes, a partir do momento em que elas tomam conhecimento de que estão grávidas até um período posterior. Também temos a estabilidade dos aposentados. Essa é um pouco diferente, pois ela não tem uma previsão legal, porque ela tem uma questão de convenção coletiva. Desde a reforma trabalhista, nós temos o entendimento de que o negociado ele prevalece sobre o legislado. O que é isso? A maioria das categorias de empregadores hoje e de empregados, são representados por sindicatos. E esses sindicatos têm os poderes de negociar entre si para formalizarem diversos direitos para essa classe específica. Então, dentro dessas convenções coletivas, que é o nome formal, do documento, que tem essa negociação entre as partes, pode ser que preveja algum tipo de estabilidade para os próximos a se aposentar. Isso pode variar para quem está próximo de 12, 18 até 24 meses para se aposentar. Então, esse negociado pode ser que traga essa previsão, já tem alguns exemplos práticos, o que ocorre hoje em dia, alguns exemplos concretos, e esse negociado traz a possibilidade. A gente também tem algumas outras estabilidades, como por exemplo de presidentes sindicais ou de membros do CIPA. Então a gente tem essas são as mais famosas, que a gente vai explicar agora um pouquinho mais para frente. Essa do CIPA aí já foi curiosa até para mim, hein, doutor? Olha, no caso de gestante, o senhor acabou de falar agora há pouco, a estabilidade começa a valer quando, Até quando que vai essa estabilidade? E agora uma pergunta minha relacionada à gestante. Qual que é o prazo? Ele é estipulado por lei da licença maternidade ou vai de cada empresa, doutor? Não, então, começando de trás para frente, Jefferson. O prazo é estipulado por lei, Jefferson. Então, assim, a gestante, a partir do momento em que ela tem o conhecimento da gestação, ela já tem direito à estabilidade. E essa estabilidade ela vai se encerrar 5 meses após o parto, que é o período no qual a lei, nosso legislativo, na época em que promulgou e que criou essa lei, julgou necessário, que é o tempo necessário para que a criança tenha a mãe próxima ao nascituro, a criança, até que ela possa colocar em alguma creche ou alguma escola e possa retornar ao trabalho. Então a previsão legal é do momento em que ela tem a notícia, que ela tem o conhecimento, e importante para as gestantes, no momento em que você toma conhecimento da gravidez, notifique a sua empresa, porque a sua estabilidade ela vai começar a partir do momento que você informa o seu empregador de que você está grávida e até 5 meses posterior ao parto. Isso pode alterar, caso tenha algum tipo de situação médica que envolva, isso pode ser deliberado por atestado médico posterior ou qualquer tipo de outra coisa médica, mas por lei a garantia é do momento do conhecimento da gravidez e da notificação da empresa até 5 meses após o parto. Então, atenção, você aí que está gestando, hein? Agora, se a funcionária, doutora, ela estiver em um contrato de experiência, ou os famosos contratos temporários, ela tem essa estabilidade? Se aplica também para esses contratos? Antigamente tinha essa discussão, Jefferson, porque tinha o entendimento de que o contrato de experiência ou contrato temporário, ele era por um prazo determinado. Então a empresa não teria a obrigação de realizar algum tipo de renovação. Contudo, o STF ele veio e pacificou a situação. Como é que ele pacificou? Não importa o tipo de contrato que a gestante possui com o seu empregador. Ela, a partir do momento em que tem o conhecimento da gravidez, ela já tem direito à estabilidade. Eu já volto para as perguntas do nosso quadro, porque agora tem pergunta de telespectadores já envolvendo aqui gestante, tá? E ela pergunta, doutor, a gestante pode ser demitida a qualquer momento, qualquer hipótese, ou ela tem uma estabilidade do emprego, Como é que se aplica isso perante a lei? Então, Jefferson, a gente tem que ressaltar que a gestante e os demais
trabalhadores que gozam de estabilidade, eles somente podem ser demitidos em um caso, que é no caso da justa causa. Essa justa causa, ela tem que ser muito delicada. Vale a gente ressaltar que a justa causa é um rol dentro de um artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas, da CLT, onde lá está previsto quais são as modalidades da justa causa. Então, se o seu empregado, né, falando diretamente para o empregador, se o seu empregado cumpre com algum artigo daqueles rolos, com algum inciso desse rol, você pode sim demiti-lo por justa causa. Um conselho, diria até de amigo, é para que você fundamente essa justa causa. Não somente com documentos para si, mas fundamente também para o seu empregado, para que posteriormente ele não venha socorrer a uma demanda trabalhista para querer inverter o jogo. Já eu volto com as perguntas dos telespectadores. Agora vamos mudar um pouco de assunto, sair um pouco do assunto gestante. No caso de trabalhadores, doutor, que sofreram acidentes de trabalho, como é que funciona a estabilidade após o afastamento? No caso dos trabalhadores que sofreram acidentes por trabalho, a gente tem uma questão que é um pouco delicada. Por quê? Existem os funcionários que sofreram acidentes diretamente no decorrer do trabalho ou no deslocamento para a ida e volta do trabalho, e existem funcionários que tiveram acidentes enquanto estavam empregados. São duas situações diferentes. O funcionário que gerou algum tipo de doença, teve que fazer uma cirurgia ou sofreu algum acidente que não tem nada a ver com o trabalho, esse somente tem a estabilidade no momento em que está doente. Após o retorno ao trabalho, ele não tem nenhum tipo de estabilidade. Diferente do funcionário que tem a estabilidade voltada para um acidente do trabalho. Além do período em que ele está afastado, num prazo mínimo de 12 meses, ele não pode ser mandado embora, obviamente, salvo por justa causa ou por um acordo com o seu empregador. Então, o funcionário, o empregado que sofreu um acidente do trabalho, ele somente poderá ser demitido por justa causa no período de 12 meses após o seu retorno ao trabalho. E o que é chamado, então, a pré-aposentadoria, né? Em quais situações ela pode ser aplicada e também exigida? Então, a pré-aposentadoria, Jefferson, é como eu disse no começo. A gente tem a questão do negociado sobre o legislado. O que é isso, novamente? É quando os sindicatos entram em algum tipo de formalização, em um acordo coletivo ou numa convenção coletiva e prevêem alguns direitos ou aumentam alguns direitos que tem dentro da lei. Então, quando houver dentro da convenção coletiva da sua categoria essa estabilidade para os pré-aposentados, como eu disse, pode variar de 12, 18 ou 24 meses, o funcionário que está próximo da aposentadoria tem o direito de ser mantido no cargo. Por quê? Porque o legislado, né, que quem criou essa possibilidade, ele entende que é muito difícil uma pessoa que está próximo ali de até 2 anos de se aposentar consiga se reintegrar ao mercado de trabalho para cumprir o recolhimento previdenciário necessário para se aposentar. Então a gente tem essa questão e por isso foi criada essa possibilidade. Então os funcionários que estão de 12, 18 ou 24 meses, desde que esteja previsto dentro do negociado da convenção coletiva, não podem ser mandados embora, salvo por justa causa ou acordo. Olha, gente, perguntas das redes sociais, tá? Facebook, Instagram, YouTube, TV Câmara Cubatão. Eu volto então para essas perguntas. Doutora, a próxima pergunta é a seguinte: se a empresa fechar as portas, né, ou alegar dificuldades financeiras, a estabilidade ainda protege o empregado? Sim, a estabilidade ela sempre vai ser protegida. Contudo, caso a empresa declare falência ou entre em recuperação judicial, a única saída que o funcionário vai acabar tendo é socorrendo ao judiciário, ao meio judicial. O juiz, provavelmente, se você tiver todos os direitos que realmente decorrem da estabilidade, ele vai julgar de uma forma favorável a você. Vale a gente ressaltar, né, que tem 2 possibilidades em caso de você ser mandado embora dentro do período estabilitário. Então, caso você seja mandado embora ou a empresa feche e você nem tenha a sua rescisão, o que você deve fazer é socorrer ao judiciário para ter preservado esse direito. Acho que isso aplica a próxima pergunta também, né? Como devo agir se for demitido durante o período que eu estaria aí com o direito à estabilidade? Perfeito. É muito simples. Você deve procurar um advogado de sua confiança e entrar com um processo. Por que a gente fala isso? Existem 2 possibilidades de você, e fazer isso o quanto antes possível, porque existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é você ser reintegrado ao trabalho e a segunda possibilidade é você receber de forma indenizada
todo o seu período estabilitário. A gente sabe que hoje um processo judicial ele não é rápido para ser concluído. Então, por isso, tem essa possibilidade de você receber como indenização substitutiva. Então, por exemplo, você foi demitido após 3 meses da sua estabilidade. Você, teoricamente, ainda teria mais 9 meses de estabilidade. Você ingressando no judiciário, caso falte um tempo considerável ainda, o juiz pode deferir que você seja imediatamente retornado ao trabalho em uma condição, talvez, na qual não te prejudique. Ou então, caso a empresa não queira reintegrar o funcionário ao trabalho, ela é obrigada a realizar o pagamento do período de instabilidade, isso a gente está falando de salário, 13º, férias mais terço constitucional, FGTS, recolhimentos previdenciários, a gente fala de todas essas verbas de forma indenizada diretamente ao funcionário. Um assunto extremamente necessário. Eu recebi aqui mais uma vez o advogado Guilherme Craveiro. Doutor, obrigado, boa tarde para você e volte sempre aqui com a gente, viu? Obrigado, Jefferson, uma boa tarde, espero voltar mais vezes. É isso, gente. Você pode rever esse quadro pelas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, também no Instagram da TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você, às 6h15 hoje, segunda edição com o Lucas Sena. Tchau!